Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua magnífica palavra. Que nós possamos tratar esse texto como ele merece, interpretando da maneira correta, aplicando da maneira correta, entendendo Tua verdade e como ela é importante para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, imoralidade é algo que está no cotidiano e na agenda do mundo. Todo o mundo gira em torno do sensual. Você pode encontrar aí as mais diversas propagandas na televisão, antes de você assistir um vídeo no YouTube. Muitas delas têm apelos sexuais. É inacreditável como a mídia gira em torno disso e como isso gira um mercado financeiro enorme. Os cientistas, a ciência vai defender que essa é uma necessidade básica do ser humano. Vai dizer, olha, esse tipo de prática é como se alimentar, é como sentir sede. O ser humano, o mais rápido possível, deve começar essa prática. E isso não passa de um incentivo à imoralidade. Eles tratam o sexo como uma necessidade básica. Mas necessidade básica é aquela que, quando eu estou com ela, eu devo procurar me satisfazer, como comer, como beber, como ir ao banheiro. Essa é uma necessidade básica. Se a prática sexual ela está nessa modalidade, a ciência nega que tem que se esperar um matrimônio para isso. Ela diz, não, você precisa se satisfazer o máximo possível. Não precisa de um matrimônio para isso, mas a Bíblia chama isso de impureza. A Bíblia chama isso de pecado. Se eu justifico a minha imoralidade simplesmente porque no meu corpo existem hormônios borbulhando, é o que o mundo entende como normal, a Bíblia chama de pecado. Existem muitas heresias e muitas desculpas que surgem para justificar a imoralidade. E
Uma das grandes teorias que vão surgir na época de Paulo, e aqui aos Coríntios também, é a teoria dos gnósticos. É a teoria de que o que eu faço com o meu corpo não influencia na minha alma. Eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, porque quando eu partir dessa para melhor, a minha alma vai sair do meu corpo e acabou. A minha alma não sofre o que eu faço com o meu corpo. Essa era uma teoria bastante comum. É uma teoria que concorda com a ideia do mundo ideal e do mundo real de Platão. Ele vai dizer, olha, existe o mundo ideal e o mundo real. O seu espírito pertence ao mundo ideal. Ele não se contamina com o seu corpo. O seu corpo vai ficar só aqui no mundo real. Quando você morrer, o seu espírito vai para o mundo ideal. E aí acabou. Isso também negava a ideia da encarnação de Cristo. Porque eles diziam, olha, como é que um ser perfeito do mundo ideal vai para o mundo, vai encarnar no mundo real e não falhar? Cristo não encarnou de verdade. Todas essas teorias são como um câncer no meio da igreja. E isso aqui também vai adentrar na igreja de Coríntios. É interessante, irmãos, esse último verso aqui da passagem, diz assim, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Hoje, nem a ARA, nem a NAA, ela está tão condizente com o original. Se nós pegarmos a Revista e Corrigida, ela está mais fidedigna do que o que Paulo quer dizer aqui. Glorifiquem a Deus, na Corrigida diz assim, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, você deve glorificar Deus corpo e alma, não só corpo. Tirado a alma aqui da ARA e da NAA, dessas versões aqui. Ou seja, quando preservamos o nosso corpo santo e puro, estamos preservando o nosso espírito. Como é que isso, irmão? Como é que essas verdades elas adentram na nossa realidade? Como é que a gente pode aplicar isso para os dias de hoje? Por exemplo, o marido ele não trai a esposa fisicamente, mas ele trai mentalmente. Ele trai nos pensamentos. Constantemente ele faz isso. E muitos fazem isso de consciência tranquila. Muitos pensam assim, se não é o ato, se eu não estou usando o meu corpo para pecar, não tem problema. Só que o versículo 20 está dizendo, glorifique a Deus com o corpo e com o espírito de vocês, com a alma de vocês. Existem pessoas que acham que podem manter impureza só no pensamento, somente no coração. É só não praticar. É só não ir para a prática fora do casamento. E é interessante, irmãos, porque o tratamento para esse pecado, como eu disse no começo da exposição dessa carta, todos os problemas Paulo vai tratar com o Evangelho. Porque, versículo 20, vocês foram comprados por preço. Vocês não podem praticar imoralidade porque vocês foram comprados por preço, por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. Qual é o problema desse texto aqui, além dos que eu já mencionei no começo? Além dessas mentiras aqui que eu destaquei, veja o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo cita essa frase aqui nesse versículo 2 vezes. Se nós formos para o capítulo 10, versículo 23, ele cita mais 2 vezes também. E esse, meus irmãos, essa frase aqui é como se fosse um slogan no meio da igreja de Coríntios. Eles usavam muito essa frase, eles diziam muito essa frase. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Veja, eles faziam isso para tentar burlar a liberdade cristã. Eles faziam isso para tentar transformar a liberdade cristã em licenciosidade. Ou seja, pegar aquilo que é lícito e até no que é lícito transformar em pecado. É usar a liberdade que Deus me deu em algumas áreas da vida e transformar isso em pecado. Transformar isso em iniquidade. Nós temos esse talento. Somos especialistas nisso. Transtornar, mudar a lei de Deus, mudar ali a nuance da lei de Deus para satisfazer o meu desejo. E aí Deus para de ser o centro da minha vida. E eu passo a ser o centro. A minha vontade, por exemplo, lá em Marcos 7, Jesus, a partir do versículo 10, vai acusar os fariseus. Ele vai dizer assim: porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Ou seja, para vocês tudo bem um jovem tirar o único dinheiro que ele tem, que garante a sobrevivência dos seus pais, para dar a vocês, com a desculpa aqui de uma oferta destinada a ele, chamada de corbã. Era isso que os fariseus faziam. Eles inventavam uma lei contra a lei estabelecida por Deus. E Cristo vai expor, assim como Paulo vai expor. Entenda, irmãos, como a minha liberdade cristã, ela deve ser tratada. Onde termina a minha liberdade cristã? Termina quando eu quebro a lei moral. Quando eu quebro os 10 mandamentos. Por quê? Porque eu não tenho liberdade para pecar. Quando ele está dizendo assim, todas as coisas me são lícitas, ele está dizendo, tudo que não infringe a lei moral. Tudo que não infringe os 10 mandamentos eu posso fazer. O limite da minha liberdade é a lei de Deus. Eu não posso infringir ela. Quando burlamos a lei, automaticamente pecamos. Nesse caso, não temos liberdade para fazer. Ou seja, a liberdade cristã ela é limitada por duas coisas. Ela é limitada pela lei e ela é limitada por aquilo que é próprio. Ou seja, o que eu faço, mas não edifica. O que eu faço, mas não traz benefício algum, eu também não devo praticar. É o que ele vai dizer aqui, que não convém. É o mesmo argumento, né? Mesmo com o argumento de que isso está dentro da minha liberdade. O argumento é sempre o versículo 20. Vocês foram comprados por preço. O que é que isso significa na prática? Você não pertence a você mesmo. Você não deve fazer o que a sua vontade clama, porque você não é dono de você. Essa é a base aqui do versículo 20. Você não vive mais para fazer a sua vontade, porque Jesus lhe comprou. Você vive para fazer a vontade de Deus. A minha liberdade não pode quebrar a lei de Deus, nem trazer benefícios carnais. Olha que coisa interessante. De forma alguma. Irmão, olha esse argumento aqui, não é? Eles usam um argumento como justificativa para pecar. Temos outro slogan aqui, versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Por que Paulo se apropria dessa aplicação, né? Ele se apropria dessa frase aqui.
Porque aqui eu tenho outra frase. Eles usavam esse bordão para praticar o que é imoral. Eles diziam assim, isso aqui quer dizer assim, dentro de Coríntios, dentro da igreja. Do mesmo jeito que a comida é para o estômago e o estômago é para a comida, o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Eles criavam esse slogan para justificar os seus atos imorais. Eles criaram um princípio. Eles não tiraram esse princípio da palavra. Eles criaram. É a mesma coisa hoje, irmãos, quando a gente... alguém vai cometer alguma imoralidade e diz assim, sabe por que eu fiz isso? Ou sabe por que eu vou fazer isso? Porque a carne é fraca. A carne é fraca. Veja, a carne é fraca é uma verdade teológica. Por quê? Porque somos fracos. A nossa natureza é fraca. A nossa natureza é caída. Nós, pela nossa força, somos fracos. Mas você sabe que todo mundo que diz a carne é fraca, não é porque quer expressar a verdade teológica. É porque quer justificar a sua imoralidade com uma frase, é um slogan. Do mesmo jeito que as pessoas usam hoje a carne é fraca, eles estão usando o corpo é para o estômago. E o estômago é para o corpo. Um precisa do outro, assim como o corpo precisa do sexo. Essa era a justificativa deles. E Paulo se apropria disso. Olha a adversativa. Paulo fala o slogan, fala a frase, mas ele vem com a adversativa. Versículo 13. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Ou seja, esse mundo vai passar. Ele está dizendo, um dia você não precisará mais de alimento. Um dia o seu corpo não terá mais necessidade deles. Por quê? Porque o nosso corpo está unido a Cristo. E esse corpo irá ressuscitar no último dia. O alimento no céu pode até existir, e eu creio que existirá, mas não será mais uma necessidade como nessa terra. Com alimento ou sem alimento, o corpo permanecerá. Nessa terra, a necessidade que nós temos facilmente pode virar uma idolatria. Eu posso comer, mas essa comida não pode me dominar. Eu não posso ser movido pela comida. Eu posso beber, mas essa bebida não pode me dominar. É isso, eu não me deixarei ser dominado por nada disso. Aquilo que é lícito, se eu sou dominado por isso, mesmo pelo que é lícito, mesmo pelo que eu posso fazer, isso é pecado. Se ele está me dominando, eu preciso parar com essa prática e começar a agir como alguém que foi comprado por um preço muito alto. Ele está dizendo, esse tipo de comportamento não é um comportamento de alguém que foi comprado. Não é pecado, irmãos, beber, nós sabemos disso. É pecado se embriagar. A nossa limitação está em usar o que é lícito para pecar. É lícito comer. Comer é uma necessidade, mas não pode virar um Deus. Trabalhar é uma necessidade, mas não pode virar o centro da minha vida. Ter uma vida saudável é maravilhoso, é uma necessidade, mas eu não posso ser escravo da vida saudável. O que Paulo ele está dizendo é que nós não podemos estar debaixo do poder das coisas que são lícitas. Nem das lícitas e muito menos das ilícitas. Porque nós não servimos, irmãos, a dois senhores. Fomos comprados por um Senhor apenas. Jesus Cristo. Nada pode nos dar ordens. Na questão de idolatria, nós somos livres, nós éramos escravos e nós fomos libertos.
Se eu sou livre, Paulo está dizendo, se você é livre, por que você está usando esses slogans? Por que você está usando esses bordões para voltar à escravidão? E nesse caso, o fruto do Espírito, do domínio próprio, ele é fundamental nisso, ele vai nos ajudar nisso. A gente não se sujeitar a essas coisas. Infelizmente, é uma regra que descumprimos. E existe uma regra que a gente extrapola ali a linha da licitude em alguma área da vida. E sempre o nosso argumento é, mas se é lícito eu posso fazer. Se é lícito não é pecado. É interessante e até engraçado, na minha época de criança e de adolescente, beber era pecado, né? Beber não era coisa de crente. Hoje em dia, não beber não é coisa de crente, né? É interessante isso aí. Por quê? Porque, e graças a Deus, pelo descortinar das Escrituras, a gente vai vendo algumas práticas que são lícitas. E ali, ponderando todas as práticas, nós podemos praticar. Não tem problema. Principalmente no meio presbiteriano, se você não gostar de bebida, não é? E não achar, né, que é pecado ou algo do tipo, a gente fica num ambiente ali, talvez que a gente é o único que não bebe. E é interessante porque o extremo que isso pode causar nos dias de hoje é pessoas acharem que... pode até achar que, olha, crente tem que beber alguma coisa. Pode entrar no contrário aí. Ou acharem que por não beber, já que ele não bebe, ele não é uma pessoa tão entendida, né? Eu já passei em alguns momentos em que algumas pessoas estavam bebendo e eu não bebo. Aí diz assim, por que você não bebe? Não, eu não bebo porque eu não gosto. Essa é a ideia, eu não bebo porque eu não gosto. Mas muitos dizem, não, mas não é possível que você não goste nem de nada, nem uma mais fraca ou alguma coisa. Não. Simplesmente eu não gosto. Não, eu acho que você não bebe porque você tem algum problema com isso. Não. Né? De forma nenhuma. E já outros dizem, não, é porque você tem que adaptar o seu paladar. Né? Adapta o seu paladar, que aí você vai gostar. Não vejo necessidade. Da última vez que eu adaptei meu paladar para alguma coisa foi para sushi. Isso aí já tem um grande prejuízo, né? Então, vamos deixar assim. O que pode acontecer com essa informação de que bebida é lícita? Pode acontecer casos de pessoas que se entregam ao alcoolismo porque não souberam dominar essa prática. A minha liberdade e a sua não está em beber para dizer que somos crentes ou presbiterianos, mas em não precisar beber para dizer que eu sou crente. Por um lado, se eu olho para o que bebe, e eu digo, ele bebe, e eu digo, eu julgo ele como não crente, eu estou escravizado por um pensamento contrário às Escrituras. E por outro lado, se o que bebe olhar para o que não bebe e julgar como escravo da ignorância, esse julgamento também é um julgamento escravo por um pensamento errado. Quem acha que crente de verdade é aquele que bebe ou não bebe, não entendeu o cerne do Evangelho. Essa é a ideia aqui. Nada pode me dominar. Esse é o ponto. Nem beber, nem comer. Isso não pode ser o sentido, o centro, o domínio da minha vida. Não é esse o princípio que está sendo estabelecido. Não são coisas erradas, mas mesmo sendo lícito, eu não vou deixar ser dominado. O caminho cristão é muito mais estreito do que o que a gente pensa. É o que ele diz, olha, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Você não pode ser dominado por aquilo que não vai permanecer. O que não vai permanecer não pode lhe influenciar no destino eterno do seu corpo. Essa é a profundidade do texto. Mas isso não é verdade quanto à fornicação. Isso não é verdade quanto à imoralidade. Porque imoralidade não é lícito. Porque o corpo nunca foi feito para viver uma vida de imoralidade. Imoralidade não está no padrão da criação, não é compatível com o que viveremos no futuro. Diferente, por exemplo, irmãos, do islamismo, o futuro do islamismo é imoral. Se você morrer em prol do islamismo e morrer heroicamente, vão estar esperando 100 virgens para você desfrutá-las eternamente. Você quer perspectiva de futuro mais imoral do que essa? Para o islâmico, o céu é algo completamente imoral. A questão é que se o nosso corpo, ele permanece para sempre. Eu estou dizendo que o corpo é do Senhor. O nosso corpo é designado para ser um membro de Cristo. E nesse membro de Cristo existe a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo, não só a alma, ela é redimida pelo sangue do Cordeiro. Nós somos unidos. O nosso corpo é unido a Cristo. Essa é chamada na teologia de uma união mística. O meu corpo é instrumento de justiça e não de imoralidade. O corpo e o pecado, irmãos, eles não são compatíveis. Ora, onde habita o pecado nas nossas vidas? No corpo? Não. O pecado, ele habita na carne. E a carne é diferente do corpo. Como assim? Quando se fala carne, nós falamos de natureza caída. Pecamos por causa dessa natureza. Por que o pecado não está no corpo? Porque quem faz o corpo, quem fez o corpo, não fez o pecado. Foi Deus. Não é compatível o corpo com o pecado. É absolutamente incompatível. A gravidade da imoralidade, ela consiste nisso. O meu corpo está unido a Cristo. Eu preciso preservar o meu corpo em santidade. Veja o versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ele está dizendo, Deus ressuscitou Cristo e Ele fará isso conosco. O destino do nosso corpo não é acabar. Por isso que Ele menciona a ressurreição. O destino do nosso corpo é compartilhar a ressurreição de Cristo. Ou seja, assim como o alimento é para o estômago aqui em vida, Cristo é para o meu corpo e o meu corpo é para Cristo. Para quê? Para no fim de tudo, eu ressuscitar igual a Ele. Essa é a lógica de Paulo. A comida e o estômago são destruídos, serão destruídos. Mas o corpo e Cristo não. Unidos a eles, nós ressuscitaremos. Logo, dedicar o meu corpo à prostituição é uma grande iniquidade. A relação entre a comida e o estômago, ela é temporária. A relação entre Cristo e o corpo, ela é eterna. Abram comigo, irmãos, por favor, lá no capítulo 15 dessa carta, por favor. 1 Coríntios 15, observe o versículo 19. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida,
somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, se como alguns em Coríntios que estavam até acreditando na morte, mas negando a ressurreição, se essa é uma verdade, Paulo está dizendo, nada acontecerá conosco. Se Cristo não ressuscitou, você não vai ressuscitar e nós somos mentirosos. Aí veja o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora pule para o 35. 35, ele vai dizer assim: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? 36, insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Aí vai para o 43, diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Essa é a promessa. Certamente nós iremos ressuscitar. O nosso corpo vai estar transformado e nós vamos ser unidos a Cristo. Por isso o versículo 14 da nossa passagem. Por isso ele menciona e ele vai ressaltar a ressurreição, porque a ressurreição é a esperança final. Veja os versículos 15 e 16. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Você foi unido a Cristo. Como é que você, depois de unido a Cristo, quer se unir à fornicação? Quer se unir à prostituição? A nossa união com Cristo, corpo e alma, é algo muito sério. Quando eu uso o meu corpo para qualquer coisa que atrapalhe a minha união com Cristo, isso é algo muito sério. Eu falei na semana passada, na quarta-feira, no grupo familiar, sobre o conturbado os casamentos de Jacó, e como isso vai gerar uma grande briga familiar. E eu mencionei que não precisa a Bíblia dizer assim: poligamia é errado, você ter várias esposas é errado. É só você ver o exemplo da vida de Davi. A vida familiar de Davi é uma desgraça. Você for ver o relacionamento entre seus irmãos, irmão com meia irmã, terrível. Veja a vida de Salomão, veja a vida do próprio Jacó, a rivalidade entre as esposas. Não precisa uma frase dizer, está errado. É só você ver o exemplo, que você vê que isso não é de Deus. Primeiro, pegando o princípio da criação, homem e mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deus criou Adão e Eva. E também sempre ligando, veja, tudo que envolve politeísmo, Deus compara com poligamia na palavra de Deus. Tudo que envolve monogamia, Deus compara com monoteísmo. O Senhor sempre compara o fato de Cristo nos amar, o amor dele, ser semelhante ao do marido e da esposa. Assim como Cristo se entregou pela igreja. Olha o comparativo que Paulo fala lá em Efésios 5. O fato do mesmo jeito que você deve ser fiel no casamento, você deve ser fiel em não ter outros deuses diante de mim. Por isso que Deus vai chamar o povo de Israel, quando entrava na idolatria, de traidores. Vocês estão se enamorando com outros deuses. Olha como isso está ligado. Deus mostra a sua forma de adoração, como devemos agir no matrimônio.
É sempre assim, um Senhor, vocês devem adorar um único Deus e vocês são um só povo, um em um. Assim deve ser o casamento. Paulo, ele vai nos tratar, ele vai tratar os nossos corpos como membros de Cristo. Essa é a doutrina. Fomos incluídos por meio da obra redentiva, por meio do derramamento de sangue. Não há como ser membro de Cristo e viver na prostituição. É incompatível com a verdade, com a doutrina da união com Cristo. Olha o versículo 17. Versículo 17 vai dizer assim: mas aqueles que se unem ao Senhor, é um só espírito com Ele. O que é que ele está querendo dizer aqui com somos um espírito com Ele? Nós vamos ser, ou nós somos iguais a Cristo. Que tipo de união ele está falando? Ele não está falando aqui de termos a mesma mente de Cristo. A mente de Cristo, ninguém pode alcançar, ninguém pode medir, é profunda. Quanto à mente de Cristo, sempre seremos limitados. Mas que união é essa que ele está falando? Ele está falando da união de termos o mesmo princípio de vida de Cristo. Nisso vocês podem ser iguais a eles. Imitem a Cristo. Sigam o exemplo de Cristo. Tenham o mesmo princípio de vida que Cristo. Ele veio ao mundo também para nos deixar um exemplo. Um perfeito exemplo. E o que aconteceu com Cristo, acontece conosco. O Espírito Santo foi dado a Cristo sem medida. Ele é o cabeça e nós estamos unidos a Ele. O que é que Ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo que pertence a Ele. Cristo ali, naquela figura do seu batismo, Ele recebe o Espírito Santo. Ele agora pleno do Espírito Santo na sua caminhada. Entenda que o batismo é logo no começo da sua caminhada, do seu ministério prático ali. E quando ele ressuscita dos mortos, ele está pleno do Espírito. Aquele que recebeu o Espírito Santo sem medida, agora ele derrama o mesmo Espírito Santo para os seus membros. Olha que interessante, quando o salmista clama, exulta lá no Salmo 133, ele vai dizer assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa, irmãos, é a figura do Espírito Santo descendo sobre a igreja. Ele desce de cima para baixo e ele penetra todo o seu corpo. Ele molda o seu coração, ele adentra no seu coração, ele habita em você. Essa gola de Arão é uma gola sacerdotal, é uma gola que ia do pescoço até abaixo, e esse óleo ele desce e ele percorre todo o corpo de Arão. É por isso que o batismo só é feito por meio de Cristo. O Espírito Santo foi derramado no Filho e agora Cristo sobe. Mas nos deixa o Espírito Santo. Esse é derramado em vocês, é derramado em todos vocês. E entenda, irmãos, esse assunto aqui é apenas uma introdução do que ele vai decorrer por grande parte da carta. Ele vai voltar quanto a esse assunto, por exemplo, no capítulo 10, quando ele vai dizer: olha, vocês não podem sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Quem está unido a Cristo deve entender a gravidade da imoralidade, da idolatria, da impureza sexual, a gravidade da fornicação, do adultério. Devemos fugir de tudo aquilo que é usado para atrapalhar a nossa edificação, o nosso relacionamento sincero com Deus. Seminarista Vinícius, da última vez que pregou aqui, ele pregou em 1 João 3. Em 1 João 3, de 1 a 3, como ele pregou, tem a clara união com Cristo. Relendo aqui o texto, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Se o mundo não conheceu a Cristo, o mundo não vai conhecer você. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, como Ele é puro, assim como Ele é puro. Nesses versículos, irmãos, nós estamos contemplando a união com Cristo. Ele é puro. Se vivemos nessa busca de união com Ele, o caminho da impureza não é o nosso caminho. Ou seja, aquilo que olhamos, aquilo que assistimos, a maneira como falamos, a maneira como nos dirigimos às pessoas, o modo como nós nos expressamos, nós começamos com a santificação a fugir da imoralidade no falar, na expressão no rosto, onde eu estou olhando. Com o tempo, Cristo vai limpando o meu pensamento. Paramos de pensar nessas coisas, pureza, paramos de ficar vendo tudo com duplo sentido. Pureza em Cristo. Abram comigo o capítulo 12 dessa mesma carta, irmãos, por favor. Capítulo 12, versículo 12. Fala sobre a unidade da igreja. Vai dizer assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há distinção, todos nós recebemos do mesmo Espírito, e esse procede de Cristo. Agora volte para o nosso texto, capítulo 6, versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que esse é um pecado mais grave do que os outros? Não. Ele está tratando aqui um problema específico da igreja de Corinto. Aqui é a justificativa dos da igreja para a imoralidade. Olha, se o estômago é para a comida e a comida é para o estômago, eles queriam tratar o fato de nos alimentarmos, a necessidade do corpo, como imoralidade. Eles achavam que estava no mesmo patamar. A mesma necessidade que a gente tem para comer a comida, a gente tem necessidade para a imoralidade. Quantas pessoas, irmãos, nessa cultura caída, atrelam o fato do homem ser um traidor, algo natural. A nossa cultura é assim: olha, o homem é assim mesmo. É do instinto masculino ele ter várias ao mesmo tempo. Atrelam a mulher passar a autoridade do homem como algo natural. Mulher é assim mesmo. Quantos maridos negociam com as suas esposas? Olha, eu deixo você mandar, eu deixo você comprar o que você quiser, eu deixo você liderar, mas você vai deixar eu também ter as minhas aventuras. Você vai deixar eu ter outras mulheres, eu me divertir. Faça o que você quiser dentro de casa, mas fora de casa quem manda sou eu. Faça vista grossa, imoralidade. Paulo diz: comeu é necessidade, mas isso não pode lhe dominar. Mas a imoralidade, ela não tem nada a ver com a sua união com Cristo. Ele está dizendo isso. Se o Espírito Santo habita em você,
E você vai ressuscitar como Cristo. Você não pode pegar o corpo que é de Cristo para satisfazer os seus desejos carnais. Você deve usar para a glória de Deus. Ele está falando aqui, olha, no versículo 18, ele separa os pecados de duas modalidades, né? Ele fala dos pecados fora do corpo, e os pecados que envolvem imoralidade, digamos assim, os pecados contra o próprio corpo. Ele não está menosprezando, irmãos, os pecados fora do corpo, tá? Está dizendo, os pecados fora do corpo é de menor escala, não. Mas ele quer se aprofundar o que é imoralidade na prática. Ele quer separar aqueles que são imorais e aqueles que buscam uma vida de santidade. É claro, especificando aqui a prática dos da igreja de Corinto. Veja o versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Se o Espírito Santo habita em você, se você agora está unido a Cristo, na sua morte, e irá ressuscitar dentre os mortos quando ele voltar. E é interessante porque nós sabemos que o espírito dos que morreram está nos céus, mas está separado do corpo agora. O corpo está na terra, o corpo ficou na terra. Até o dia final, esses dois estão separados, alma e corpo, daqueles que já faleceram. Mas essa separação, ela é por pouco tempo. No dia do Senhor, o nosso corpo não vai ser ignorado. O nosso corpo irá ressuscitar. O nosso espírito será unido novamente a Ele. Somos unidos de corpo e alma com o Senhor. E seremos literalmente no dia do Senhor. Essa ideia agnóstica de você descartar o corpo é errada. E aqui em vida, o versículo 19 diz, olha, aqui já o nosso corpo é a habitação do Espírito. Corpo e alma, antes de morrer, unidos. Corpo e alma, depois da morte, unidos. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês pertencem a Cristo. Nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos, mas Ele vai além. Você não vive nem para você mesmo. Você não vive para o seu próprio prazer. Vocês não vivem para satisfazer os desejos do seu próprio coração. Porque fomos comprados, versículo 20, porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse pecado de imoralidade, mais uma vez, ele é tratado com o Evangelho, com a doutrina do sacrifício do Cordeiro. Efésios 2 vai nos dizer, a doutrina da graça. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês eram filhos da ira, mas Deus, Ele fala no meio do capítulo 2, por causa do seu grande amor, nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Os ímpios vivem para satisfazer o mundo, os ímpios vivem para satisfazer o diabo. Mas nós fomos comprados, Paulo diz, nós estamos, sentados nas regiões celestiais. É incompatível viver na impureza. E mais, você não vive para você mesmo e você não depende de você mesmo. Você não depende da sua força, da sua capacidade de lutar, da sua estratégia. E graças a Deus, porque se fôssemos depender de nós mesmos, não, nós dependemos do ser mais poderoso do mundo, nós dependemos daquele que venceu o mundo. Agora, pois, ele vai dizer, olha, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Já que vocês sabem disso, não percam mais tempo. Agora, não é amanhã, agora, glorifiquem a Deus de corpo e alma. Como vai traduzir a fiel e corrigida? Glorifiquem de corpo e alma. Você
Você pertencia a você mesmo. Mas agora, você pode, não por causa de você, mas porque você foi comprado. Então, concluindo, irmãos, a exposição de hoje, é pouco pensar, mas não praticar. É pouco. Não ache que é muito, não ache que você pode fazer isso, não ache que não é pecado. É pecado, na verdade, o ato imoral, ele parte do pensamento. Ninguém comete esse tipo de pecado sem pensar antes, sem maquinar. Por ter lhe comprado, Deus lhe dá a capacidade de resistir a esses pensamentos. Glorifique a alma de vocês. Glorifiquem o corpo de vocês. E se alguém hoje vive uma vida de fornicação, vive uma vida de prostituição, vive uma vida de imoralidade, saiba, entenda, não foi para isso que você foi feito. Apesar do juízo, saiba que o sangue de Deus, ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da impureza que você vive hoje. Se submeta ao Senhor Jesus. Como devemos, irmãos, ter cuidado com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós ouvimos. Os jovens devem fugir dos tempos livres da internet. É sempre bom você ter um objetivo ao navegar na internet. Os jovens devem estar libertos de internet sem necessidade. Porque isso é uma porta para o mal. Porque a internet é um mundo, tem tudo lá. Quantas pessoas destruíram suas vidas, famílias, por causa do mau uso de redes sociais, do mau uso da internet. Quantas esposas arrasadas, esposos devastados, escândalos, igrejas rachadas, crianças desamparadas. Geralmente, quando se comete esse tipo de pecado, pecado da imoralidade,